Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública, e para todos os alunos que irão acompanhar esta videoaula, os alunos surdos, este é o meu sinal. A partir de agora, eu peço a sua atenção para que você acompanhe esta videoaula de Sociologia, cujo objeto de conhecimento são os movimentos sociais ambientais. Nós vamos aprender a respeito desse objeto ao longo dessa videoaula. Bem, é de conhecimento de todos vocês que o meio ambiente ele é uma pauta absolutamente pertinente. Sempre foi, mas nessas últimas décadas é uma pauta que, digamos assim, acabou ganhando ainda mais destaque. E você pode me questionar por quê? Por que o meio ambiente ganhou tanto destaque, professor, ao longo, digamos assim, dessas últimas décadas? Por conta da degradação ambiental. Isso mesmo. À medida que a sociedade ela vai progredindo e levando em consideração as estratégias que os países, que as sociedades adotam visando justamente o progresso econômico, isso tem trazido prejuízos bastante significativos ao meio ambiente. E esses prejuízos, eles são visíveis e são de conhecimento de todos nós, como a poluição dos rios, a poluição do mar, a própria poluição do ar que nós respiramos, dentre outras possibilidades de degradação que eu poderia aqui estar ponderando a todos vocês. Durante muito tempo, acreditou-se, digamos assim, que o meio ambiente e, obviamente, os recursos naturais nele existentes seriam inesgotáveis. Como eu disse há pouco, essa filosofia e essa forma de pensar perdurou, digamos assim, por muito tempo. Só que a natureza, ela tem as suas leis próprias, tem o seu regramento próprio. E, obviamente, o tempo que o meio ambiente, que os recursos naturais necessitam para se recompor, para se revitalizar, é bem diferenciado em relação àquilo que, digamos assim, corresponde à voracidade humana por desenvolvimento. Agora você visualiza em tela e aí você pode perceber essa imagem que está passando, né, mostrando, evidenciando o verde de uma grande floresta, e aqui nós temos um conceito para consolidar ainda mais o seu aprendizado a respeito dos movimentos sociais ambientais. Os movimentos sociais podem ser definidos como ações coletivas organizadas que buscam promover ou resistir a mudanças sociais, culturais ou políticas. Nós precisamos levar em consideração ainda o quê? Que essa questão dos movimentos sociais, elas acabam sendo organizações nascidas por conta da organização popular das pessoas, ou melhor colocando, são iniciativas da sociedade civil. A sociedade civil que sistematiza, organiza, funda uma fundação, uma associação, uma ONG. E muitos desses organismos acabam abraçando, digamos assim, a questão ambiental. Agora, em tela, você pode visualizar, nós temos aí um globo girando e nós temos a questão das tragédias ambientais. Algumas tragédias ambientais, elas possuem, digamos assim, uma origem, obviamente, né? Então, uma tragédia ambiental é um evento, geralmente de grande escala, que provoca danos severos aos ecossistemas, comprometendo a qualidade do ar, da água, do solo e da vida, com impactos sociais, econômicos e culturais duradouros, né? Só que, como eu ponderei agora há pouco a todos vocês, nós também precisamos compreender
Qual a origem dessas tragédias ambientais? Algumas tragédias ambientais, elas ocorrem, digamos assim, devido ao fenômeno natural em si. Por exemplo, na região norte do Brasil, é muito comum no período invernoso, obviamente devido à intensificação das chuvas, a cheia dos rios. E, consequentemente, com os rios cheios, devido ao volume excessivo de água, isso acaba gerando, digamos assim, o transbordamento e o alagamento de uma série de áreas. Só que muitas das vezes essas áreas que acabam sendo alagadas, como é ponderado, digamos assim, no português mais recorrente da região, acabam afetando justamente moradias, devido, digamos assim, à ocupação irregular de alguns espaços até então existentes. Traz uma série de transtornos. Então, isso acaba sendo um exemplo de uma tragédia ambiental. Mas, infelizmente, existem algumas tragédias ambientais que elas são ocasionadas justamente, digamos assim, pelo homem. Como, por exemplo, o evento que se deu, que foi o rompimento das barragens em Brumadinho, onde uma série de rejeitos, acabaram, digamos assim, inundando uma determinada área em que moradias até então eram existentes ali e dizimando, inclusive, vidas e causando prejuízos incalculáveis aos recursos naturais existentes ali. E aí você pode me questionar, mas só dessas duas maneiras, professor? Não, pode ocorrer justamente também uma combinação, da ação humana e também da manifestação de um determinado fenômeno natural e isso contribuir para a ocorrência de uma determinada tragédia ambiental. Agora vocês visualizam uma imagem, eu tenho uma imagem que ela retrata o mar. E aí você tem uma tartaruga nadando e na boca dela tem o quê? Tem um plástico, porque justamente se falta também uma consciência ambiental. A ausência dessa consciência ambiental, ela acaba gerando essa degradação. Você tem, por exemplo, na realidade brasileira, praias que são sujas. As pessoas se alimentam ali, as sobras de comida ficam ali na areia, objetos, principalmente plásticos, os descartáveis, muitas das vezes eles também são largados, eliminados num espaço que não é o espaço mais adequado para se estar, Então isso acaba contribuindo também. E sem contar outras ações humanas que acabam prejudicando os recursos naturais até então existentes, porque acabam comprometendo. É quando você elimina o lixo de uma maneira inadequada, É quando você faz um terreno baldio de lixão, É quando você promove, por exemplo, uma queimada absolutamente desnecessária, contribuindo com a poluição do ar. O Brasil, ele possui uma série de legislações que estão voltadas à causa ambiental. E é claro que os movimentos sociais que levantam a bandeira de luta do meio ambiente se manifestam justamente em relação a isso, questionam a realidade, necessitam e ponderam a necessidade de dispositivos jurídicos que venham regular a questão de desmatamento, a poluição do ar, dentre outros prejuízos que acabam degradando o meio ambiente. E não só regular por regular, estabelecer critérios, mas também, principalmente, no sentido de responsabilizar os autores justamente desses atos. Mas, além disso, esses movimentos sociais ambientais, eles também atuam de uma forma educativa, no sentido de conscientizar as pessoas, no sentido de educar as pessoas,
né, a ter uma postura responsável, uma postura cidadã, uma postura que seja pautada por uma consciência ambiental, que determinados hábitos degradantes, eles venham a ser, inclusive, substituídos, digamos assim, por hábitos que possam colaborar com o meio ambiente, tendo em vista que os movimentos sociais ambientais, eles também possuem algumas práticas e que são práticas, obviamente, positivas, no sentido de gerar bons impactos ao meio ambiente. É quando eles fazem, digamos assim, o plantio de mudas de árvores, é quando eles se dedicam, digamos, em relação àquelas espécies animais que estão em extinção. Você tem áreas em que ocorre a reprodução de tartarugas como essas, e quando elas nascem, né, que são aquelas áreas de proteção, e quando você tem o nascimento delas, eles colocam elas, né, justamente no mar, que é o habitat natural delas. Então, enfim, são práticas que podem vir a ser, digamos assim, adotadas pelas pessoas. Vamos visualizar? É claro que, diante de todas essas questões, existem avanços, existem barreiras, né? Então, você tem uma série de fatores. Diante das conquistas, o que é que se tem? A criação de áreas protegidas, influência em políticas públicas e acordos internacionais, como exemplo, o Acordo de Paris, e educação ambiental e mobilização da juventude, né? Então, são avanços bastante consideráveis, mas que não são suficientes, né, apesar de serem positivos, mas ainda não são satisfatórios no que diz respeito a reverter o quadro, digamos assim, de degradação que existe. Vamos visualizar agora os desafios que precisam ser superados. As pressões políticas e econômicas, criminalização de ativistas, mudanças climáticas e a questão do negacionismo, né? Então, quando se tem uma preocupação com o meio ambiente, você tem uma preocupação não só do hoje, mas uma preocupação inclusive futura. Porque quando se fala do meio ambiente, obviamente nós temos uma tendência a limitar essa discussão à questão dos recursos naturais. Mas como eu sempre pondero em videoaulas em que essa temática ela é abordada, precisamos entender que o meio ambiente ele é qualquer lugar. Por exemplo, o ambiente da escola, né, o ambiente do seu estudo, ele é um meio ambiente. Ele precisa ser salutar para você. O ambiente da sua casa, uma praça, qualquer espaço, mesmo que seja no espaço urbano e até mesmo no espaço rural, é meio ambiente. Né? Então, tudo isso precisa ser zelado, tudo isso precisa ser cuidado, tudo isso precisa contribuir com a nossa qualidade de vida. Então, nós precisamos zelar por esses espaços, ainda mais por aqueles que acabam correspondendo aos recursos naturais. Hoje se fala muito na questão da sustentabilidade, porque uma grande indagação é essa: como conciliar desenvolvimento econômico com a preservação ambiental? Então, existem técnicas, existem metodologias, digamos assim, menos agressivas em relação a esses recursos naturais. É claro que, ao utilizar os recursos naturais, um impacto, isso é inegável, vai ser justamente causado. Mas precisamos, digamos assim, atenuar, amenizar, digamos assim, esses impactos que, no caso, são causados ao meio ambiente. Por isso, hoje, há essa filosofia, digamos assim, da sustentabilidade, de práticas sustentáveis que, inclusive, podem vir a ser praticadas por todos nós.
Mas, diante de tudo isso, existem aquelas pessoas que negam essa realidade, que são justamente os negacionistas. São as pessoas que visualizam apenas o interesse do hoje. E aí eu retomo um pouco do comentário. A preocupação ambiental de hoje, ela supre não somente a necessidade de quem está vivo hoje, mas também pensa-se nas gerações futuras. Aqueles que ainda vão nascer precisam encontrar um meio ambiente que seja qualificado também para elas. Precisam encontrar condições para que a vida delas, enquanto ser humano, enquanto uma unidade biológica que também precisa viver, precisa também de um contexto que seja absolutamente favorável a isso. Então, a realidade visada é basicamente essa que é retratada aqui na imagem. Precisamos ter um meio absolutamente salutar em que se concilie esses interesses sociais e econômicos com a questão dos impactos ambientais. Como eu disse agora há pouco, no sentido de minimizar, no sentido de impactar menos negativamente no que diz respeito a esses recursos naturais. Agora nós vamos para a nossa atividade. Eu tenho duas questões objetivas que você vai acompanhar a partir de agora. Eu vou fazer a leitura e eu espero que você acerte de onde você estiver qual a assertiva correta. Vamos visualizar em tela agora? Os movimentos sociais ambientais vêm ganhando espaço no cenário político contemporâneo. Esses movimentos se organizam com base em diversas demandas e atores sociais. Sobre esse tema, nós vamos identificar entre as alternativas A, B, C, D ou E, qual delas está correta. Letra A. Os movimentos sociais ambientais são exclusivamente formados por cientistas e técnicos especializados em ecologia. Letra B. O principal objetivo desses movimentos é o crescimento econômico imediato, independentemente dos impactos ambientais. Letra C. Esses movimentos atuam na defesa dos recursos naturais, muitas vezes articulando questões sociais como o direito à terra e à água. Letra D. Os movimentos ambientais são neutros politicamente e não interferem nas decisões governamentais. E letra E. Somente organizações internacionais como a ONU podem ser consideradas movimentos sociais ambientais. Diante de todos os apontamentos, a resposta correta está expressa na alternativa C. Esses movimentos atuam na defesa dos recursos naturais, muitas vezes articulando questões sociais como o direito à terra e à água. E é importante nós considerarmos também o seguinte, diante do que apareceu em outras possibilidades de resposta. Esses movimentos sociais ambientais, e não somente eles, mas qualquer movimento social, ele é um movimento político, porque ele está questionando uma ordem estabelecida. Uma determinada realidade, ela está sendo indagada. E a partir do momento que você indaga a realidade, você quer justamente obter respostas a respeito. Vamos para a nossa segunda e última questão. Bastante atenção. Os movimentos sociais ambientais ganharam força nas últimas décadas como resposta aos impactos negativos causados por ações humanas sobre o meio ambiente. Sobre esses movimentos, é correto afirmar que, letra A, não possuem influência nas políticas públicas, pois são considerados movimentos informais e desorganizados. Letra B, defendem exclusivamente a preservação ambiental, sem considerar
aspectos sociais e culturais das populações afetadas. Letra C, são caracterizados por ações organizadas da sociedade civil que buscam promover justiça ambiental e sustentabilidade. Letra D, são formados apenas por grupos indígenas e comunidades tradicionais, sem participação de outros setores da sociedade. E letra E, surgiram apenas após a assinatura do Acordo de Paris em 2015. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Está expressa na letra C também. São caracterizados por ações organizadas da sociedade civil que buscam promover justiça ambiental e sustentabilidade, o que eu comentei anteriormente com vocês. A conciliação, a exploração do meio ambiente, mas de uma forma racional. E, diante de todas as considerações que eu ministrei a vocês ao longo dessa videoaula, você aprendeu que a luta ambiental é também uma luta por justiça social, por isso que eu ponderei agora há pouco a todos vocês, são movimentos que são politizados, não por serem adeptos de um determinado partido político, como muitos podem entender, mas são politizados porque levantam uma questão social de pertinência. O papel dos cidadãos, governos e empresas, ou seja, todos nós devemos colaborar com a preservação do meio ambiente, a importância da consciência crítica e do engajamento jovem e um convite para a ação. Como você pode contribuir? Ou seja, ser cidadão é isso, é contribuir com tudo aquilo que é pertinente à sociedade, com a nossa vivência, digamos assim, nesse contexto. E o meio ambiente é uma dessas pautas. Eu finalizo esta videoaula, um abraço a todos vocês e até a próxima.